Exatamente. Houve uma coletiva de imprensa de um jornal de direita argentino, né? Nem foi brasileiro. Eles contrataram um analista, né? Um estatístico, para analisar os dados e as informações das votações que o TSE disponibilizou publicamente no site deles. Ou seja, eles analisaram um dado público. E nesses dados, eles conseguiram constatar algumas anomalias que são bem preocupantes, entendeu? Ó, não tô dizendo aqui que as urnas foram com certeza fraudadas, tá? Porém, há argumentos para quem queira dizer que foram, tá? São argumentos contundentes? Olha, eu achei que são, para ser sincero. São argumentos que provam sem nenhuma dúvida que ela foi fraudada? Não necessariamente, né? Podem ter outras explicações para as anomalias estatísticas que não a fraude, porém eu acho que a mais simples de se pensar é que houve fraude. Né? Não estou falando que houve, afinal eu não quero ser preso, não estou contestando as eleições de forma alguma. Alexandre de Moraes, por favor, não mandem pessoas armadas na minha casa para me calar, por favor. Não tô, porque o Alexandre ele proibiu, né? Ele proibiu todo o povo brasileiro de contestar as eleições de qualquer forma. Ou seja, se você não acredita na confiabilidade das urnas, ou se você não acredita no TSE como gestor da segurança da eleição, se você não acredita, você não pode falar, porque senão o STF te prende e o TSE te prende, tá? Essa é a realidade do Brasil. Eu acho que você já vive numa ditadura, a minha opinião, uma ditadura do judiciário. Eu acho que existem evidências contundentes que as eleições não foram limpas, porque só você analisar todas as decisões do TSE antes das eleições, você pode perceber que eles censuraram veículos de imprensa, em sua grande maioria, de direita, né? Retiraram o Luciano Heng das redes sociais por uma mensagem privada que ele trocou num grupo privado, entendeu? E ele não voltou até hoje, inclusive. Falaram que a censura ia acabar depois que acabasse as eleições. Parece que não, né, meus queridos? Parece que a censura veio para ficar. E ela vai ficar cada vez mais forte, né? Então, bom, o estatístico lá que fez essa live stream de um jornal argentino, ele comparou dados do TSE e ele constatou anomalias que comprovam que nas urnas que são auditadas, você tem um comportamento do votante diferente das urnas que não são auditadas. Ou seja, o resultado da eleição varia se as urnas foram auditadas ou não. Você não tem o mesmo padrão estatístico entre as que foram auditadas e as que não foram. O que significa que é possível que as que não foram auditadas tenham sido adulteradas. E olha só, pelo que o cara fala nessa live, que inclusive já foi derrubada, tinham mais de 600 mil pessoas assistindo essa live ao vivo, quando eu estava vendo, eram 200 mil na Twitch e 400 mil no YouTube. Essa live foi derrubada logo após alguns minutos, acho que não deu nem 30 minutos após ela concluir, ela foi derrubada e você não pode assistir mais, ok? Mas nela, esse estatístico, ele claramente mostra anomalias nos resultados que não são naturais, entendeu? São matematicamente improváveis de se acontecerem naturalmente. Ele pode estar usando uma fake news ali? Pode. Porém, todos os dados que ele usou foram dados do TSE mesmo, entendeu? Ele não usou nenhum dado que não esteja liberado publicamente para qualquer brasileiro ou para qualquer pessoa no mundo. É só ir lá no site do TSE, baixar os dados e fazer as comparações que ele fez, tá bom? Vamos torcer para que os dados do TSE continuem no TSE, porque eu não duvido nada que os dados possam ser retirados. Estão falando aqui já que o site do TSE tá fora do ar. Sério? O cara falou aqui no chat, eu não conferi Tenta entrar ainda. no site do TSE aí. Não, tá aqui, tá... Entrou, mas tenta pegar as estatísticas da eleição aí. Onde que fica disponibilizado? Procura aí e tenta disponibilizar as estatísticas que eles tinham, né? Se você mora no Brasil, você tá vendo que as ruas estão lotadas de gente protestando as eleições. É verdade. Tem gente pedindo intervenção militar, intervenção federal, ou coisa do tipo. O que eu acho uma burrice imensa. Eu acho que a solução para o Brasil, com certeza, não é uma intervenção militar. Porém, recentemente, algumas horas atrás, foi feita uma
coletiva de imprensa, exatamente. Houve uma coletiva de imprensa de um jornal de direita argentino, né? Nem foi brasileiro. Eles contrataram um analista, né? Um estatístico, para analisar os dados e as informações das votações que o TSE disponibilizou publicamente no site deles. Ou seja, eles analisaram um dado público. E nesses dados, eles conseguiram constatar algumas anomalias que são bem preocupantes, entendeu? Ó, não tô dizendo aqui que as urnas foram com certeza fraudadas, tá? Porém, há argumentos para quem queira dizer que foram, tá? São argumentos contundentes? Olha, eu achei que são, para ser sincero. São argumentos que provam sem nenhuma dúvida que ela foi fraudada? Não necessariamente, né? Podem ter outras explicações para as anomalias estatísticas que não a fraude, porém eu acho que a mais simples de se pensar é que houve fraude, né? Não estou falando que houve, afinal eu não quero ser preso, não estou contestando as eleições de forma alguma. Alexandre de Moraes, por favor, não mandem pessoas armadas na minha casa para me calar, por favor. Não tô... Porque o Alexandre, ele proibiu, né? Ele proibiu todo o povo brasileiro de contestar as eleições de qualquer forma. Ou seja, se você não acredita na confiabilidade das urnas, ou se você não acredita no TSE como gestor da segurança da eleição, se você não acredita, você não pode falar, porque senão o STF te prende e o TSE te prende, tá? Essa é a realidade do Brasil. Eu acho que você já vive numa ditadura, a minha opinião, uma ditadura do judiciário. Eu acho que existem evidências contundentes que as eleições não foram limpas, porque só você analisar todas as decisões do TSE antes das eleições, você pode perceber que eles censuraram veículos de imprensa, em sua grande maioria, de direita, né? Retiraram o Luciano Heng das redes sociais por uma mensagem privada que ele trocou num grupo privado, entendeu? E ele não voltou até hoje, inclusive. Falaram que a censura ia acabar depois que acabasse as eleições. Parece que não, né, meus queridos? Parece que a censura veio pra ficar. E ela vai ficar cada vez mais forte, né? Então, bom, o estatístico lá que fez essa live stream de um jornal argentino, ele comparou dados do TSE e ele constatou anomalias que comprovam que nas urnas que são auditadas, você tem um comportamento do votante diferente das urnas que não são auditadas.